Como transformar a sua vida de Geshe Gyatso. Senso de vergonha e consideração pelos outros. A diferença entre senso de vergonha e consideração pelos outros é que, com o primeiro, evitamos ações inadequadas por razões que dizem respeito a nós mesmos, ao passo que, com o segundo, evitamos ações inadequadas por razões que dizem respeito aos outros. Assim, o senso de vergonha nos restringe de cometer ações inadequadas por nos lembrar de que é impróprio nos envolvermos em ações desse tipo porque somos, por exemplo, um praticante espiritual, ou uma pessoa ordenada, ou um professor espiritual, ou um adulto e assim por diante, ou porque não queremos experienciar os resultados negativos que resultam das nossas ações. Se pensarmos, não é correto para mim matar insetos porque isso me fará experienciar sofrimento no futuro, e então tomarmos a firme decisão de não matá-los, estaremos motivados pelo senso de vergonha. Nosso senso de vergonha nos protege de cometer ações negativas ao apelar à nossa consciência e a padrões de comportamento que julgamos adequados. Se formos incapazes de gerar senso de vergonha, acharemos extremamente difícil praticar disciplina moral, a base sobre a qual as realizações espirituais se desenvolvem. Exemplos de consideração pelos outros são refrearmos-nos de dizer algo desagradável porque isso aborreceria outra pessoa, ou desistir de pescar devido ao sofrimento que isso causa ao peixe. Precisamos praticar consideração sempre que estamos com os outros, através da observação atenta do nosso comportamento para ver se ele pode estar perturbando ou causando algum dano. Nossos desejos são intermináveis e muitos deles, se concretizados, causariam muita dor e aflição aos outros. Portanto, antes de agir sob a influência de um desejo, devemos considerar se iremos perturbar ou prejudicar os outros, e se avaliarmos que isso irá ocorrer, devemos desistir de fazê-lo. Consideração pelos outros é estar atento ao bem-estar dos outros. Consideração pelos outros é importante para todos. Se agirmos com consideração, os outros irão gostar de nós e nos respeitar, e nossas amizades e relações familiares irão se tornar harmoniosas e duradouras. Entretanto, sem consideração pelos outros, as relações se deterioram rapidamente. A consideração impede que os outros percam a fé em nós e é o fundamento para desenvolver uma mente de regozijo. Somos uma pessoa boa ou uma pessoa má, na dependência de termos ou não senso de vergonha e consideração pelos outros. Sem essas duas qualidades, nosso comportamento diário logo irá se tornar negativo e fará com que outros se afastem de nós. Senso de vergonha e consideração são como belas roupas que nos tornam pessoas agradáveis aos outros. Sem senso de vergonha e consideração, somos como uma pessoa despida, a quem todos tentam evitar. Tanto o senso de vergonha quanto a consideração pelos outros são caracterizados por uma determinação de se abster de se envolver em ações negativas e inadequadas e de se abster de quebrar votos e compromissos. Essa determinação é a verdadeira essência da disciplina moral. Geramos e mantemos essa determinação através de contemplar os benefícios de praticar disciplina moral e os perigos de quebrá-la. Em particular, precisamos relembrar que sem disciplina moral não temos chance alguma de obter qualquer renascimento elevado, quanto mais alcançar o nirvana. Senso de vergonha e consideração pelos outros são os fundamentos da disciplina moral, que por sua vez é a base para obter realizações espirituais e a causa principal de renascimento elevado. Nagarjuna disse que, assim como os prazeres vêm da prática de dar, a felicidade de um renascimento elevado vem da prática de disciplina moral. Os resultados de praticar generosidade podem ser experienciados tanto em um reino elevado quanto em um reino inferior, na dependência de praticarmos ou não a generosidade em associação com disciplina moral. Se não praticarmos a disciplina moral, nossa ação de dar irá amadurecer em um reino inferior. Por exemplo, como resultado de ações de generosidade acumuladas em vidas anteriores, alguns cachorros de estimação têm condições extremamente melhores que a de muitos seres humanos. São mimados por seus donos, recebem comida especial e almofadas macias e são tratados como um filho predileto. Apesar desses confortos, essas pobres criaturas tiveram, no entanto, um renascimento numa forma de vida inferior, com o corpo e a mente de um animal. Eles não têm base física nem mental para continuar com sua prática de dar ou de qualquer outra ação virtuosa. Eles não podem compreender o significado dos ensinamentos espirituais nem transformar suas mentes. Quando seu karma anterior de generosidade que criaram em vidas passadas esgotar-se pelo desfrute de boas condições como essa, seus prazeres chegarão ao fim, e numa vida futura irão experienciar pobreza e fome, pois não tiveram a oportunidade de criar mais ações virtuosas. O motivo disto tudo acontecer é que eles não praticaram generosidade associada à disciplina moral, e por essa razão não criaram a causa para um renascimento elevado. Por meio de praticar senso de vergonha e consideração pelos outros, podemos abandonar as ações não virtuosas ou inadequadas, a raiz dos nossos sofrimentos futuros. O
Que renascimento inferior e renascimento elevado significam? Se tivermos renascido como um ser do inferno, fantasma faminto ou animal, não teremos oportunidade de compreender e praticar ensinamentos espirituais puros, que nos conduzem à felicidade pura e duradoura. Desse ponto de vista, esses renascimentos são denominados renascimentos inferiores. Por outro lado, se tivermos renascido como um ser humano, semideus ou Deus, teremos a oportunidade de compreender e praticar ensinamentos espirituais puros. Portanto, deste ponto de vista, esses renascimentos são denominados renascimentos elevados. Se não tivermos oportunidade para compreender, contemplar e meditar no significado de ensinamentos espirituais, teremos de permanecer com uma vida vazia nesta vida e vida após vida, interminavelmente, sem sentido algum e experienciando unicamente sofrimento.